Eu que estou sentindo? O pessoal está cansado? Não. Quantos podem levantar a sua mão lá em cima e agradecer? E dizer obrigado, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença. Oh, meu amado, que oportunidade maravilhosa. Quantos não têm isso nessa noite? A oportunidade está aqui na casa do Senhor, adorando a Ele, glorificando a Ele seja a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, no 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, capítulo 34, nós vamos falar sobre a morte de Moisés. Deuteronômio 34, versículo 1 ao versículo 6. Assim mesmo sentado, nós vamos fazer a leitura. Deuteronômio capítulo 34, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Verso 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Verso 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado por nós estarmos aqui diante do Senhor, Deus, e podendo cultuar a Ti de portas abertas, adorando e bendizendo ao Teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço com Tua infinita misericórdia, fale conosco na Tua palavra. Revele a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos ser, meu Pai, a cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa trazer entendimento, clareza a cada coração. Pai, eu não tenho nada para oferecer, porque sou pobre, falho, pecador. Senhor, sou como uma folha seca jogada no chão, meu Pai. Sem o Senhor, meu Deus, eu não tenho como transmitir essa mensagem, mas se o Senhor estiver presente nessa noite em nossos corações, eu sei que vidas sairão daqui mudadas, vidas sairão daqui transformadas, pelo poder da sua santa e gloriosa palavra. Eu me escondo atrás de Ti e te peço, fale conosco, Senhor. É essa oração que faço, no nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, sempre que nós lemos a palavra do Senhor, existem questões dentro da palavra de Deus que elas nos intrigam. Uma das coisas que nos intrigam na palavra do Senhor é a morte de Moisés, porque a Bíblia vai dizer que Deus, nesse momento aqui, o próprio Deus, Ele sepulta Moisés. Lá no livro de Judas, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia vai dizer que houve uma contenda entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo de Moisés. Quando Moisés morre, o arcanjo Miguel, ele pega o corpo de Moisés e ele vai sepultar. E a palavra do Senhor vai dizer que Satanás se opôs a ele do outro lado, dizendo: me dá o corpo dele para cá. Satanás queria o corpo desse homem. Creio eu que é para talvez fazer uma imagem de escultura lá na terra, de Israel, para que os judeus até o dia de hoje
viesse a adorar o nome do Senhor. E ali Satanás, ele foi repreendido por Deus, porque o arcanjo Miguel diz da seguinte forma: que o Senhor te repreenda. Nós estamos diante de um texto, talvez complicado, talvez difícil de se entender, o porquê que Moisés, ele não pisa na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Vocês lembram que Deus prometeu lá em Gênesis 12, uma terra para Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e farei de ti uma grande nação. A Bíblia diz que Abraão saiu daquele lugar e foi em direção ao lugar que Deus estava designando. Após a morte de Abraão, ficou o seu filho Isaque. Isaque, ele dá continuidade à promessa, e Isaque vai ter 12 filhos. Todos os irmãos sabem a história de Isaque, e a palavra nos diz que ele vai ter depois, lá na sua velhice, um filho, e o filho que era mais querido, como José, que é conhecido como José do Egito. A palavra do Senhor vai dizer que José, ele se tornou como um faraó na terra do Egito, e assim se levanta outro faraó que não conheceu a história de José, e ele começa a colocar o povo de Israel, o povo que estava no Egito, debaixo de uma escravidão. Fica durante 430 anos debaixo de uma escravidão opressora, terrível, aonde o povo trabalhava de sol a sol nas mãos de Faraó, sendo oprimidos, chicoteados pelo trabalho do dia a dia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus levanta um homem chamado Moisés, e ele fala com Moisés. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, do lado das campinas de Midian. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para ele e disse: Moisés, eu quero te fazer um convite. Você é um homem que vai tirar esse povo que está debaixo dessa escravidão. Você é um homem que vai tirar esse povo que está subjugado por Faraó durante 430 anos. Você é o homem que eu vou levantar para tirar esse povo de lá. E assim aconteceu. Moisés, vocês sabem da história, vai acontecer as pragas lá no Egito. Moisés sai, abre o mar vermelho, e durante 40 anos Moisés caminha no deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Chegou em Deuteronômio 34, vai relatar a história da morte de Moisés. Durante 40 anos Moisés ficou dentro do Egito. Durante 40 anos Moisés peregrinou, e ele vai morrer. Ele vai morrer com 120 anos. E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que Moisés, nesse momento, ele não consegue se apossar da terra. Ele não consegue chegar no lugar que Deus havia designado para os seus antepassados, para os seus pais, para Abraão, para Isaque, para Jacó, para isso, assim sucessivamente, a vida de Moisés. Moisés, irmãos, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que ele somente sobe de longe e vê a terra, e Deus fala com ele assim: Moisés, você não vai pisar naquela terra. Por quê, Senhor? Você somente vai avistar. Quando a gente lê esse texto, a gente acha assim: mas meu Deus, por que que Deus puniu esse grande homem de Deus? Por que que Deus permitiu que acontecesse tal coisa com Moisés, que ele não viesse a pisar na terra? E aqui só estava faltando 10 quilômetros, ou seja, daqui em Boa Família, Deus levou ele lá em cima do monte e falou: olha a terra, então você está vendo a terra, mas você não vai pisar nessa terra. Talvez a gente olhe isso como uma punição, talvez a gente olhe isso como que Deus estava vingando de Moisés, mas não é isso que está acontecendo na palavra. Quando eu vejo esse texto e a gente faz a pergunta para os irmãos, a gente pergunta da seguinte forma: por que que Moisés não pisou na terra?
duas referências são dadas. A primeira, Números 20, no episódio que a palavra do Senhor diz que o povo estava com sede no deserto. E a Bíblia diz que o Senhor falou a Moisés: Moisés, fala a rocha que está naquele lugar. A Bíblia diz que Moisés, irado com o povo, nervoso com o povo, ele pega o cajado, ao invés dele falar a rocha, para que a rocha viesse água e alimentasse o povo, a palavra do Senhor vai dizer que Moisés, ele pega o seu cajado e ele bate na rocha, ele fere a rocha. Talvez esse aqui seria um dos motivos pelo fato dele não entrar na terra, porque ele feriu a rocha. Quem era essa rocha, pastor? Essa rocha era Cristo. Mas eu te pergunto, quantas vezes nós ferimos a rocha e nem por isso nós vamos deixar de receber as bênçãos de Deus? Nós ferimos a rocha com a nossa desobediência, ferimos a rocha com o nosso eu, ferimos a rocha com o nosso orgulho, ferimos a rocha com o nosso pecado, ferimos a rocha com a nossa vaidade, mas nem por isso nós seremos punidos por causa disso, porque todo homem é falho. Mas eu te faço uma pergunta: quem te disse que é sobre os seus erros? E quem te disse que é sobre as suas qualidades? Em outra situação, a palavra do Senhor vai dizer que em Êxodo 32, Moisés ficou 40 dias orando no monte, e a Bíblia diz que o próprio Deus escreve nas tábuas os 10 mandamentos e entrega na mão dele. Quando ele está descendo com as tábuas dos 10 mandamentos, ele ouve um barulho, e Josué, que estava acompanhando ele, a palavra do Senhor vai dizer que fala assim: o que está acontecendo lá embaixo? Está tendo uma festa lá. Josué relata. Moisés, ele fica tão irado, que quando ele chega lá, ele vê que o bezerro de ouro estava feito. O povo tirou as argolas, os brincos, anéis, tudo que eles tinham, e fizeram um bezerro de ouro, para que a partir daquele dia, porque Moisés estava demorando a descer, a partir daquele momento aquele bezerro de ouro substituísse Moisés. Eles queriam um líder para adoração. E a palavra do Senhor, ela vai relatar para mim e para você, que Moisés, irado com aquela situação, ele pega as tábuas e joga no chão e quebra as tábuas. Deus depois ele vai ter que fazer novamente as tábuas e entregar nas mãos de Moisés. Só que nesse mesmo episódio, a Bíblia vai dizer que o Senhor queria matar o povo, e Moisés se coloca na intercessão para Deus não matar o povo. Entende? Quando a gente olha pelo fato de Moisés não pisar na terra, a gente acha que Deus puniu ele pelo fato dele não pisar. Deus está punindo esse homem pelo fato dele ter ferido a rocha ou ter quebrado as tábuas. Mas quem disse que é sobre os seus erros? Quem disse que é sobre aquilo que você comete de errado? Não é isso. E se a gente olhar a vida de Moisés, ele vai ter muito mais características de qualidades do que propriamente os seus erros. Moisés, ele vai ter mais qualidades na sua vida do que propriamente os erros. Ele foi comparado manso. A primeira característica que a gente pode ver de Moisés é que ele foi comparado como Jesus. Ele foi manso ao desenrolar o seu ministério. Moisés, ele também abriu mão de tudo no Egito para servir a Deus e ao seu propósito. Alguns historiadores dizem que Moisés estava sendo preparado para se tornar o próximo faraó. E ele abre mão daquela glória no Egito, abre mão de tudo aquilo que ele tinha no Egito, para servir a Deus e guiar um povo à terra que mana leite e mel. Outra característica de Moisés é que quando Deus queria matar o povo, ele se tornou intercessor do povo. No mesmo capítulo aqui 34, se você for lá no versículo 10, 11 e 12, você vai ler algumas características, que o texto diz que não houve na terra de Israel profeta como Moisés, que operou sinais e maravilhas através dele na terra do Egito. E não houve homem que conversasse com Deus face a face como Moisés.
conversava e falava com Deus como um amigo conversa com o outro, face a face. Ele é considerado pelo autor de Hebreus, no capítulo 3, versículo 5, fiel em todo o seu trabalho. Moisés, ele tem imensas características. A Bíblia diz que ele, ao descer do monte, o rosto dele floresceu. Você imagina que é um homem descer do monte, e o rosto dele florescer, e o povo olhar, e falar assim, o rosto daquele homem está diferente, de tamanha glória de Deus que estava sobre a vida dele. A Bíblia diz que a certo momento, ele falou, Deus, eu quero te ver. Ele falou, não, Deus falou para ele, você não pode me ver, porque toda criatura que me vê, morre. Eu vou ficar na fenda, você fica na fenda da rocha que eu vou passar, e quando eu passar você vai me ver pelas costas. Moisés ficou na fenda da rocha esperando, e Deus passa. Meu Deus, sabe o que eu vejo? Não tem homem com características como Moisés dentro da palavra de Deus. Claro que Paulo foi um grande homem, mas feitos sobrenaturais, maravilhas sobrenaturais não. Mas mesmo assim ele não vai pisar na terra. Por que, pastor, que ele não vai pisar na terra? Nós precisamos analisar o que Moisés representa. Fala comigo, Moisés representa a lei. Deus, ele escreve a lei, dá na mão dele. Para você ter noção, até hoje os judeus adoram Moisés e não adoram Jesus. Eles estão agarrados na lei. Moisés representa a lei. Quando a gente olha no Monte da Transfiguração, a palavra do Senhor, ela nos ensina que Jesus e os seus discípulos estavam lá. Vai aparecer dois homens. Quem são esses homens? Moisés e Elias. Eles aparecem lá, e uma voz do céu fala, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ali está representando três coisas. Quem é Moisés? A lei. Quem é Elias? Os profetas. Quem é Jesus? A graça. Quando eu olho esse texto, eu aprendo que Moisés, ele é a lei. Pastor, e o que é a terra? Eu preciso te ensinar também nessa noite. A terra é a Canaã celestial, que estava desenhada na história para que o povo viesse peregrinar e ir para a terra celestial. Essa terra de Canaã, que é tão prometida a Abraão, Isaac e Jacó, ela representa nas escrituras o céu. É essa que nós estamos esperando. Tem muita gente que não está não, mas eu estou. Tem mais gente que está? Ela representa o céu. O que é, pastor? Deus, ele vai lá e nos tira da mão de Faraó e nos leva a peregrinar a caminho da terra. Qual terra, pastor? O céu. Outrora nós estávamos desgarrados como ovelhas, não sabíamos o nosso caminho. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus fez cair sobre Jesus Cristo todos os meus e os seus pecados, e Ele nos colocou no caminho. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Sabe o que Ele fez? Ele te tirou do Egito e te colocou aqui para peregrinar para o céu. Oh, aleluia! Essa terra que Moisés, ele não pisa, ela representa nesse texto para mim e para você o céu. Mas pastor, você está falando que Moisés não foi para o céu? Moisés foi no céu, está no céu. Moisés foi salvo, amém? Ele não pisou na terra, porque aqui dentro do texto tem uma mensagem. Qual mensagem, pastor? Ninguém entra no céu pela lei. Eu queria que pegasse água para mim, vocês pegam? Ninguém entra no céu pela lei. Por que Deus está desenhando essa história, mostrando para mim e para você? Porque não é pelos seus méritos, ou aquilo que você faz de bom, e nem pelos seus erros, mas é pela graça de Deus. Sabe por que não é pelos seus méritos? Porque se fosse pelos méritos, nós não estaríamos aqui.
Porque nós somos perdidos, irmão. Nós somos ruins. Nossos pensamentos são maus. Nós somos malignos. Por isso que a graça é graça. Aleluia. E sabe por que não é por aquilo que você erra? Porque que ele não foi punido pelo erro dele? Para trazer uma mensagem ao seu coração. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu fiz de manhã. Sabe qual é a pergunta? Quem não pecou hoje pode ceiar. Quem vai levantar a mão e falar assim: eu? Pastor, o que me faz apto a ceiar? Só uma coisa: a graça de Deus. Não é por aquilo que você faz de bom, e nem por aquilo que você faz de ruim. É pela misericórdia de Deus. E eu quero te dizer, só o fato de você estar sentado aqui num culto crente é a graça de Deus. Só o fato de nós estarmos aqui adorando a Ele é a misericórdia de Deus. Só o fato de nós termos desejo, aptidões pelas coisas do Senhor, isso nos ensina que é a misericórdia de Deus. Nós estamos aqui não porque somos bons ou fizemos alguma coisa boa, mas porque somos ruins e reconhecemos que é Ele nas nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não chegamos a lugar algum. Aí eu preciso te ensinar um texto aqui, Efésios 2:8. Nós vamos ler alguns textos agora. Efésios capítulo 2, Gálatas, Efésios, versículo 8. Amém? Podemos ler? Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? Diz assim o texto: porque pela graça sois, mediante a... Isso não vem de... É dom de... Irmãos, a fé é um dom de Deus. Tem gente que diz assim: eu tenho muita fé. Não, isso é dom de Deus. Você não tem nada. Já viu a pessoa que bate no peito? Não, rapaz, eu tenho muita fé, eu acredito muito. Não, não existe isso. A fé é um dom de Deus. É Deus que gera fé no coração do homem. É Deus que transforma o coração do homem. É Deus que gera, é Deus que faz, é Deus que gera, é Deus que move, é Deus que muda, é Deus que gera a fé. Porque pela graça sois salvos. Não é mérito seu, não é o que você faz, não é a sua sabedoria, não são suas qualidades, é Ele. É dele. Aí tem gente que se baseia assim: não, pastor, eu sou uma pessoa muito boa, eu pago as minhas contas. Isso é caráter. Tem muita gente que não tem o Espírito Santo e tem muito mais caráter com aquele que diz que tem. Isso é terrível, irmãos. Você ser uma pessoa boa, uma pessoa educada, uma pessoa que paga as contas direitinho, uma pessoa que cumpre a palavra, isso é caráter. Tem nada a ver com fé, não. E você não vai ser salvo pelo fato de fazer coisas boas, não. E eu não serei salvo pelo fato de fazer coisas boas, não. Não é isso, irmãos. É pela fé. Porque nós cremos, por isso estamos aqui. Nós acreditamos nele, por isso estamos aqui. Essa fé que habita em mim e em você é que muda toda a história. Olha o texto de Atos, volta lá um pouquinho, Atos 15. Volta algumas páginas aí da sua Bíblia. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Sabe o que eles estão falando aqui?
vocês precisam circuncidar, porque se vocês não circuncidarem, vocês não serão salvos. Você sabe o que é a circuncisão para o judeu? É a operação de fimose hoje. É a aliança que Deus tinha com o povo no órgão genital masculino. Ele cortava lá na parte da tarde lá e fazia a oferta ao Senhor, ali entregava e consagrava a criança, e aquela criança era abençoada. E todo judeu pensava que pelo fato de ter sido circuncidado, a pessoa era salva. Aí agora Jesus veio e eles estão falando assim: volta a circuncidar, porque senão vocês não vão ser salvos não. Olha a resposta deles, verso 10. Agora, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar e nem nós? Verso 11. Mas cremos que fomos salvos pela do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Sabe o que o texto está dizendo? Ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém consegue obedecer na íntegra a lei. Tiago 2,10 vai dizer: se você quiser obedecer a lei em todos os pontos, e se você tropeçar em um só, você torna culpado de todos. Ou seja, é impossível cumprir a lei. Qual lei, pastor? Os 613 mandamentos que Deus deu a Moisés. É impossível. Uma das coisas que estava lá, o homem não poderia aparar a barba. Imagina o pastor, hein? Uma das coisas lá, a mulher no fluxo menstrual tem que ficar separada 21 dias. E aí? Como é que faz? A lei, ela é para ser observada, mas não tem como ser cumpridor de toda a lei. Por isso Jesus veio para inaugurar o tempo da graça. Olha Romanos 3. Romanos 3, 23. Amém? Diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do sacrifício. Sabe o que nos faz aptos a sentar na mesa do Senhor e a comer do pão e beber do cálice? O sacrifício de Cristo. Sabe o que te faz ter paz com Deus? É o sacrifício de Cristo. Sabe o que te faz servir a Deus? É o sacrifício de Cristo. Meu amado, quando você está apoiando nos seus méritos, você está anulando aquilo que Cristo fez, você caiu da graça. Aí Deus desenhou um cenário para nós lá em Deuteronômio 34. Ele não vai permitir Moisés pisar na terra. Quem Moisés representa? A lei. Quem a terra representa? O céu. E Deus vai falar assim: você não vai pisar lá, porque ninguém consegue entrar no céu pela lei. Sabe o que eu vejo dentro desse texto? A única coisa que nos faz aptos é a misericórdia e o amor de Deus. É o sacrifício redentor de Cristo na cruz do Calvário. Oh, meu amado, não é pelos seus méritos, suas qualidades, suas características, suas boas ações, ou ir à igreja, ou tomar ceia, é pela graça de Deus. Oh, meu amado, se você compreender isso, que tem gente que fala assim: meu Deus do céu, pastor, eu não consigo ser crente, meu amado, mas não é você conseguir, é Ele que já conseguiu. Oh, eu não consigo ser liberto. Se você tentar ser liberto nas suas forças, você nunca vai conseguir. É pela misericórdia de Deus você consegue. Eu gosto muito do Salmo 20, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, porque é por causa dEle, a misericórdia dEle nas nossas vidas. Pastor, então você está anulando a lei.
Não, a lei é boa, ela nos instrui, ela nos dá pontos que precisamos obedecer. Só que, meu amado, é até complicado falar isso, mas a Bíblia diz que na lei, se alguém fosse pego no ato do adultério, sabe o que era para acontecer? Apedrejamento. Lembra lá de João 8? Era para apedrejar naquele exato momento. Só que Jesus, ele vai trazer algo mais poderoso para nós vivermos na graça. Não é se você cometeu o pecado do adultério, não. É se você somente pensar em adulterar, você já adulterou. Na graça é mais difícil, mas não é para ser fácil mesmo. Aí o texto diz assim: vocês ouviram o que foi dito? Não matarás, agora porém vos digo, se você somente encolerizar. O que é encolerizar? Dá licença. É catar o cara pelo colarinho assim e falar assim: ô vontade de matar. Você ter vontade de matar é pior do que ter matado na lei, porque você já matou na mente. E isso é pecado como assassinato para Deus. No tempo da graça é mais difícil. Mas o que eu aprendo? A lei, ela veio para nos instruir e nos direcionar. Sabe por que Moisés não vai entrar na terra? Não é porque ele feriu a rocha, e nem porque ele quebrou as tábuas, e porque era um pecador, mas porque Deus estava falando assim: ninguém tem capacidade de se salvar pela lei. Então eu estou aqui para te dizer, definitivamente, você não se salva pelos seus méritos. Aí tem gente que está assim: opa, vou viver minha vida agora. Não, quem é salvo, quem nasceu de novo, tem aptidões pelas coisas de Deus. É isso que você precisa refletir. Como é que está a minha vida de oração? Sua aptidão. Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Sua aptidão. Como é que está a sua comunhão com Deus? Sua aptidão. Lembra quando Deus foi criar o homem? Na verdade, quando ele criou tudo, a palavra do Senhor vai dizer que ele foi criar as plantas. Ele disse assim: fala a terra. Aí ele disse a terra. Aí a terra criou a relva. Ele foi criar os peixes. A Bíblia diz que ele falou as águas, e as águas criaram os peixes. Ele vai criar as estrelas, tudo que tem no firmamento, ele vai falar o firmamento, e o firmamento faz. Mas quando ele vai criar o homem, sabe o que ele fala? Ele faz? Façamos. Ele fala para ele mesmo. Quer dizer que eu e você saímos de dentro dele. Ele mesmo cria o homem. Ele deita a mulher, o homem faz ele um corte na costela, pega a costela e cria a mulher. Sabe o que eu vejo, irmãos? Um Deus tão misericordioso, que tem um projeto tão grande. Para que viver tão longe dele? Por que viver longe de Deus? Por que nós vamos viver longe da presença do Senhor? E aqui eu vou trazer o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Quem que vai assumir agora o posto no lugar de Moisés? Moisés morre, quem entra no lugar? Quem que é? Josué. Isso aqui é muito importante. Posso te usar de novo, pastor? Vem aqui. Eu usei o pastor Everton de surpresa, vou usar de novo agora. Já está no esquema aí? O pastor Everton vai ler para vocês o significado do nome Josué. Josué significa Deus é a salvação, Javé é salvação, ou Jeová é auxílio. O nome Josué tem origem a partir do hebraico Yeshua, que significa Deus é salvação. E agora ele vai ler o significado do nome Jesus. Pega aí. Jesus significa Javé é salvação, ou Jeová é salvação. O nome Jesus é a versão em português do grego Yesous, que é uma adaptação do aramaico Yeshua, que por sua vez é a forma contraída do nome Yeshua, que se traduz no português como Josué, equivalente a Jesus em significado.
obrigado pela oportunidade. Quem que assume o posto no lugar de Moisés? Quem que é? Eu pedi ele para ler o significado do nome Josué e o significado do nome Jesus é o mesmo. Sabe quem que vai levar o povo para a terra, que é o céu? Josué, Jesus. Não tem boas ações em você, é Jesus. Não tem qualidade em mim e você, é Jesus. Não tem alguém que bate no peito e fala assim, eu sou o cara. Não tem, esse cara é Jesus. É o capitão Josué que vai se levantar e falar assim, vamos embora, nós vamos abrir o rio Jordão e vamos derrubar a muralha de Jericó, aquilo que está impedindo, e nós vamos possuir a terra, porque não há nada difícil ao nome do Senhor dos Exércitos. Nós estamos aqui não é porque somos bons, nós estamos aqui porque Ele nos comprou com teu próprio sangue, aleluia. Oh, meu amado, se você entender isso, já está bom hoje à noite. Sabe por quê? Porque não é a sua habilidade, não é aquilo que você tem em mãos, é por causa dEle. Aí sabe o que eu acho interessante? Eu devo pregar isso na quinta ou no domingo. Você vem para cá. Sabe quem que vai entrar na terra? Isso aqui que eu fiquei doido. Sabe quem que vai entrar na terra? A prostituta chamada Raabe. Por que que um homem desse não entra na terra e a prostituta Raabe entra? Quem te disse que é sobre as suas qualidades? Quem te disse que é sobre aquilo que você faz de bom? Não é, irmão, não é não. Aí aquela mulher vai entrar para representar alguém. Eu vou falar isso nessa semana aí, ou quinta-feira ou domingo que vem, para você entender porque nós vamos possuir o céu. Não é por aquilo que eu faço, não é pelo fato de ser pastor, não é pelo fato de estar aqui pregando, mas pela graça de Deus. O capitão Josué, o capitão Jesus morreu na cruz para nos salvar. Você pode tomar ceia hoje, é em pecado ou não? Meu amado, é você e o capitão. Pastor, eu não estou tendo aptidão pelas coisas de Deus. É você e o capitão. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Ninguém tem a capacidade de bater no peito e falar assim, eu posso ceiar. Ninguém. Mas pastor, eu estou no ato do pecado. Então, conserta primeiro, depois ceia. Porque a Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão. Sabe o que eu aprendo com isso? É que nós estamos nessa caminhada. E esse deserto morre muita gente, para muita gente, retrocede muita gente. Mas nós estamos aqui, em direção ao céu. Quando você senta na mesa, você está falando assim, eu e Deus somos amigos. Quando você se assenta para cear, você está dizendo, eu e Deus estamos caminhando lado a lado. Você pode ficar de pé no seu lugar? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Quero convidar o diácono Hélio, o pastor Éfito, para servirem a ceia do Senhor. Quero convidar também o louvor em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes em que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para... Eis aí a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Irmãos, examinar a ceia do Senhor é para a gente olhar para dentro de nós. O Isber lá vai ensinar
que é no momento da ceia, a gente tem que fazer alguns tipos de reflexões. Quais? Olhar para dentro, olhar para fora, ao redor, né, em redor, olhar para frente e olhar para trás. O que você olha para trás? Pra você lembrar de onde Deus te tirou. Quando você olha para dentro, você está dizendo: Deus, meu coração tem paz. Quando você olha ao redor, você vê se você está em paz com seus irmãos. E quando você olha para frente, você está falando aqui assim: eu vou ceiar aqui hoje, mas quando Jesus voltar, eu vou ceiar com Ele na glória. Nós vamos orar pelo elemento da Santa Ceia e que seja consagrado em nome de Jesus. Pode pegar o alimento aí, em nome de Jesus. Pode estender as mãos e nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Pedimos, ó Deus, que a tua presença, a tua graça seja sobre esses alimentos. Deus, todo aquele que se encontra em paz com o Senhor, lavado e remido no teu sangue, nunca apoiando nos méritos, naquilo que fazemos, mas na sua graça. Deus, a minha oração, Pai, é que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, derramando sobre eles o teu poder, a tua glória. Sê com eles, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Pode servir. Você que não vai ceiar, você pode permanecer sentado. Com Deus Altíssimo. Oh, aleluia! O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar. Ele veio. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Cante isso. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. O texto diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Pode comer o pão em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pode tomar o cálice. Aleluia. Espírito Santo,
Ore ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Morte venceste, o véu tu rompeste. Agradece ao Senhor nesse momento. Vazia agora está, o céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, Teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Você pode levantar as suas mãos e agradecer. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sabe o que me deixa em paz? Sabe o que me deixa feliz? É que se a última trombeta tocar agora, meu amado, nós estamos em paz com Deus. Porque o capitão Josué morreu na cruz para dizer para mim e para você: oh, aleluia! Porque você não está baseado nos seus méritos, na sua capacidade, é a graça de Deus, aleluia! E a morte venceste, o véu tu rompeste. Ele rompeu o véu, A tumba vazia agora a tumba está vazia, você pode adorar. o céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todos. Poderoso esse nome é, O nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome. Olha só. é. Romanos capítulo 11, versículo 6 diz assim: e se for pelos méritos, a graça já não é graça. Sabe por quê? Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Deus pega as coisas que não são para confundir os que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele e venha dizer: eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é pelos seus méritos, porque senão a graça não seria graça. Poderia substituir. A graça não teria graça. Nós estamos aqui única e exclusivamente. Somos falhos, pecadores, dependentes do Senhor, mas por causa da graça de Deus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, em nome de Jesus.